Programa não recomendado para menores de 10 anos. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, criamos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e temos ajudado os pobres. Somos a maior obra de caridade do planeta. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos um método científico. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam o nome dos nossos santos que percorreram a vida da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia, as Sagradas Escrituras e tradição, e nos tem guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da vida cristã. Por séculos, rezamos por você e por todos a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro apóstolo: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E neste mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem para com cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, nós convidamos para que você a veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosvoltempracasa.com.br. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Somos igreja e que bom podemos começar o programa Revolução Jesus de hoje proclamando isso, né, Rafa? Porque é uma proclamação, somos igreja e como é bom sermos igreja. E um convite também, né? Foi muito bonito nesse vídeo, Thiago. E seja bem-vindo você ao Revolução Jesus, mas também seja bem-vindo à Igreja Católica, né? Esse vídeo vem nos dizer. Então, se você por algum momento está longe, volta que a gente te acolhe, aqui também é a sua casa. Por isso queremos proclamar em bom e alto tom, somos igreja, e este é o tema do programa Revolução Jesus de hoje. Thiago, mas por que falarmos sobre esse tema? Pois é, porque tem muita gente hoje que infelizmente ouvindo tanta coisa acabou se perdendo, e nós vamos sendo, Rafa, por vezes influenciados com discursos vãos que vão nos confundindo. Mas espera aí, realmente eu preciso da igreja, eu preciso estar na igreja? E o Revolução Jesus quer levar para você aquilo que de fato é a verdade revelada por Jesus Cristo, que fundou a Igreja Católica. Então fica com a gente, e mais do que apenas ficar aí acompanhando no seu sofá, né, como eu e Rafa estamos aqui hoje sentados, nós queremos a sua interação. Por isso eu já vou me levantar aqui, eu convido você também a fazer isso, já fizemos, ó. O cardzinho do Revolução Jesus, @Revolução Jesus, já foi lançado. E a pergunta da vez, Rafa? Para você, o que é ser igreja? É isso que a gente quer saber hoje. E se você tem alguma dúvida sobre a nossa doutrina, hoje nós temos um especialista aqui para tirar todas as suas dúvidas, Thiago. E eu já vou chamar ele, porque é o melhor que nós podemos fazer aqui. É uma honra tê-lo pela primeira vez aqui no programa Revolução Jesus. Tenho certeza que muita gente já conhece, né, o ministério, o apostolado, a linda missão que ele exerce aí em favor da igreja. Estou falando dele, diácono Alexandre do O Catequista. Bem-vindo, sua bênção, diácono. Deus abençoe. Que bom tê-lo aqui com a gente, que bom. Tudo bom? Olá! Por favor, o sofá é todo seu. Temos um lugar especial para o senhor hoje aqui.
Seja bem-vindo, Muito Diácono. obrigado. Tava murchando a barriga agora, ao sentar vai acabar o esquema. Isso, já vai ficar tudo revelado, né? Vai, já era, fica tudo às Mas que claras, bom. a verdade vos libertará. Que bom. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Diácono. Muito Eu que felizes agradeço. por isso, viu? Eu que agradeço, de verdade. E eu já fui dando a deixa aqui, falando que você de fato realiza, né? Claro, não sozinho, mas estando aí à frente, um trabalho magnífico, né? Do O Catequista. Tenho certeza que muitos telespectadores já conhecem. Mas para aqueles que ainda não tiveram essa rica oportunidade, como é que surgiu? Posso chamar desse apostolado, dessa missão que hoje você exerce, Diácono? Pode, a gente não nasceu para ser apostolado, a gente nunca pensou nisso. Esse negócio nasce numa turma de crisma. Eu tinha uma turma de crisma lá, meus 30 crismanos, e era uma época do Bento XVI, que a imprensa ficava o tempo todo malhando o Bento XVI, né? Tudo Bento XVI é isso, Bento XVI é aquilo, Bento XVI é carrancudo, é nazista, Toda hora a imprensa falava uma coisa ruim sobre o Bento XVI. Obviamente nada disso era verdade, mas todo mundo escutava isso na TV e trazia para dentro da crisma. E aí eu ficava ali respondendo, olha, não é nada disso, na verdade é A, B, C, D, F, G. E a crisma travou, né? Virou o clipping da semana, católico da semana, né? Ali no encontro de crisma. Eu falei, gente, olha só, eu preciso catequizar vocês. Né? Não adianta a gente só ficar comentando as barbaridades que a imprensa fala sobre o Papa. Coisa que, aliás, acontece agora também, né? Mas Continua, né? vamos lá, continua. Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar um bloguinho, vocês me trazem, não precisa ser pergunta só sobre isso, traz sobre qualquer coisa, e eu vou respondendo lá no bloguinho. Acabou que eu me empolguei por escrever textos um pouco maiores do que somente as perguntas, e a coisa foi andando, dali a 3 meses, sem que eu visse, sem que eu percebesse, a coisa estava com 4, 5 mil acessos diários, e eu falei, gente, não é uma pra crisma, né? Agora a coisa já é maior. Foi expandindo. Né? E aí surge, de fato, aquilo que a gente hoje chama de O Catequista, que era um site no início, um blog, né? Então ainda sou da época em que a gente era blogueiro, né? Aí sei lá o que eu sou hoje, falo que é influencer, youtuber, várias coisas ao mesmo tempo. Daqui a pouco, o TikToker eu ainda não sou, porque eu não sei fazer dancinha, ainda não entendi como entrar no TikTok. Em breve, o catequista no TikTok, não sei de que jeito. Mas se precisar, vai chegar lá, né? Coloca as crianças lá junto. Mas por enquanto, site, ocatequista.com.br, nosso Instagram, o Catequista Oficial, que é o que está ativo hoje, né? A gente tem o Facebook lá, o Catequista, a gente posta as coisas lá, ele está ativo, mas a treta, né, é mesmo no Catequista Oficial do Instagram, que é onde estão as pessoas hoje. Então, o catequista, na verdade, ele surgiu de uma necessidade. Surgiu de uma necessidade. Daqueles crismandos, mas também que o senhor vai notando hoje, essa necessidade também conosco. Surgiu justamente da necessidade do povo entender o que é ser igreja, né? Entender quem é a igreja, porque isso é legal. É um tempo novo, não tão novo assim, mas na timeline da igreja né? Nos nossos 2000 anos, é um tempo novo em que as pessoas exigem o fundamento das coisas, né? A gente precisa entregar esse fundamento. Hoje, você não chega para uma pessoa e simplesmente anuncia, olha, existe um Deus que morreu por você. A gente sempre fez isso, né? É o básico, é o querigma, a gente sempre fez isso. E o próprio Diretório do Vaticano para a catequese, que saiu em 2020, durante a pandemia, ele vai dizer, o querigma é o anúncio mais importante, mas não necessariamente é o primeiro, porque as pessoas não estão preparadas ainda para descobrir um Deus. Elas precisam descobrir a si mesmas, precisam descobrir o seu valor, precisam descobrir a transcendência, precisam descobrir o fundamento, né? Elas não aceitam mais a coisa só falar de Deus, elas querem entender, tá bom, mas por que eu tenho que encontrar Deus através da igreja? Por que não através de outras coisas, né? Então, esses questionamentos vão andando e a gente precisa ter resposta. Não é nada de novo, tá? Não é nada de novo, já está lá na Bíblia que nós precisamos saber dar as razões da nossa fé. Então, é um conceito de 2000 anos, que, diga-se de passagem, é mais atual hoje do que foi, por exemplo, no século passado. Porque tem uma frase ótima de Tertuliano, que eu adoro, que ela fala, cristãos não nascem, fazem-se. Então, durante muito tempo, né, os cristãos eram os adultos que se convertiam. Até por isso não tinha batizado de criança. Né? O povo pergunta, por que na igreja primitiva não tinha batismo de criança? Porque a gente estava convertendo os adultos. Né? As crianças batizadas começam a surgir quando as famílias católicas começam a ter filhos. Né? Então, aí a gente passa muito tempo dominando a cultura, né? As famílias dominando a cultura. Então, o cara já nasce católico.
né? Ele, claro, precisa receber aí toda uma catequese, mas de uma bem a cultura católica já existe, já está implantada, ele está mergulhado no catolicismo, coisa que não existe mais. São João 23 sabia disso. Quando ele convoca o Vaticano II para fazer o adornamento, né? O adornamento era o quê? Uma preparação da igreja para novos tempos em que nós, de novo, precisaríamos fazer os cristãos, porque eles não nascem mais. Então estamos de novo com a frase de Tertuliano em voga: cristãos não nascem, fazem-se. Olha, deu para você já perceber aí, né, a propriedade que o diácono tem, claro, por ser diácono, mas também toda essa vasta experiência, né, que ele... E que eu falo pouco, né? Que fala pouco, não, tranquilo, a gente acha ótimo, né? Você tá aqui para falar, né, gente? Melhor assim do que a gente tem que falar no lugar pelo senhor. Mas aproveite, se você quiser fazer alguma pergunta sobre a igreja, sabe aquela pergunta, vou até ser usada aqui, meio espinhosa, que às vezes você fala, eu não tive a oportunidade de perguntar, aproveite, entrar no @Revolução Jesus, a gente colocou um card lá com a pergunta para você trazer, né, a sua definição para você o que é ser igreja, né, a partir da sua concepção, e traga mesmo, coloque lá que a gente vai trazer aqui para discussão. Mas também, se você tiver alguma pergunta, aproveita e coloca nos comentários que a gente quer trazer para o diácono. E o senhor falou uma coisa muito interessante aí, diácono, já deixou uma deixa, né? A gente está precisando viver um resgate aí, né? De compreensão do que é a igreja, da importância da igreja. E vou até ousar dizer aqui, né? Para muitos a igreja está em descrédito, em descredibilidade. Hoje as pessoas, né, não questionam muito o que está sendo dito em nome da igreja. O senhor percebe, eu vou falar você, tá, diácono, com liberdade, tá? Pode falar senhor, você tranquilamente. Mas você percebe que de fato existe um investimento, né, acirrado aí para tentar destruir a igreja? E o que está por trás de tudo isso? Olha, eu não sei se é um investimento organizado, né? Eu vejo muita gente falando em grandes conspirações contra a igreja e tal. Podem haver, não estou dizendo que não existam conspirações. Eu até acho que os valores da igreja, principalmente, atrapalham muitos movimentos políticos, né? Principalmente aqueles que vão querer dominar o homem, subordinar ideologicamente as pessoas, né? Então a igreja atrapalha. Então, nesse sentido, existe sim, né, uma tentativa de descredibilizar a igreja. Agora, não é só isso, né? Não é só isso. Nós vivemos em tempos em que nós estamos mergulhados numa cultura antirreligiosa. Nós não temos mais famílias. Só isso já complica muito as coisas. Sim. Né? Porque a gente está falando de uma igreja que durante 1.500 anos quase viveu da catequese familiar. Né? Então, tanto é que a questão protestante vai surgir, né, ela vai acabar pegando por uma falta enorme de catequese, e a igreja vai se dar conta disso, e por isso surge o catecismo romano, né, que é o segundo catecismo da igreja, e há uma revalorização da catequese. Mas as famílias ainda estavam ali. O problema é que as famílias já não conseguiam dar uma catequese robusta. Esse negócio se desfez no século XX, principalmente por causa das filosofias modernistas, né, daquela filosofia que vai pegar o valor e descartar o fundamento, né? Então, é aquilo que Fulton Sheen, né, Dom Fulton Sheen, arcebispo, lá muito antigo de Nova York, tinha programa de TV, ganhou o prêmio Emmy. Deve ter os vídeos dele aí no YouTube. É alguém que vale muito a pena ver. Então, Dom Fulton Sheen chamava isso de bom mocismo. O que é o bom moço? Aquele que gosta de fazer as coisas bonitinho, mas não sabe por que está fazendo. Então, cansa, né? Então, tem hora que vira só regra. E quando é só regra, você quebra, né? Você questiona e quebra. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. A gente vive um século XX de adesão a uma mentalidade modernista, de só o resultado importa, de só o ato em si importa, todo mundo é bondoso, bom coração, mas o fundamento cristão, o porquê fazer todas as coisas, esse se esvaiu. E nós, igreja, não fomos capazes de sustentar isso com boa catequese. O resultado é que a cultura, né? Aí quando eu falo cultura, eu não estou falando só música, né? Pintura, arte, não estou falando cultura como um ambiente, o contexto em que nós vivemos, né? A cultura degringolou e se tornou superficial. Hoje, você pega os jovens, e de novo, eu não sei se eu estou falando demais, mas você pega um jovem, ele às vezes é incapaz de transcender. Eu gosto muito da Crisma, né? A gente tenho catequista há 10 anos, mas há 20 anos eu sou catequista,
né? Praticamente desde a minha conversão. E eu vejo os jovens chegando cada vez menos afeitos a compreender Deus, simplesmente porque eles não conseguem compreender que eles são feitos para o infinito. É uma grande novidade quando a pessoa se dá conta do tamanho da sua dignidade, de quem ela é, de que ela é feita para algo que vai além da vida mundana, da vida material, né, do imanente, daquilo que ela toca e enxerga, né? Ela vai além, porque hoje a nossa razão é muito tolhida, né? A gente na escola aprende que eu só posso entender o que eu toco, o que eu vejo, o que eu calculo, né? E isso é uma redução absurda da razão, porque a minha razão também intui, né? Quando eu olhei vocês dois e vocês me olharam, evidentemente, a gente eu gostei de você, eu gostei dele, ele tem cara de chato, ele não tem. Isso é intuição, isso pode não se confirmar. Mas as experiências que nós tivemos durante a nossa vida nos levam a ter um raciocínio que é muito maior, muito mais abrangente do que a razão mecânica, a razão cientificista. Os jovens, infelizmente, hoje só são armados da razão cientificista. Então eles chegam querendo ver a Deus, tocar a Deus, né? Eles não entendem que o tocar de Deus não é o pegar na mão, não é sensorial. Então você precisa fazer todo um trabalho antes que seja possível fazer um anúncio, porque ele não se dá conta nem de que ele é capaz de Deus, que é a primeira parte do catecismo. O homem é capaz de Deus, né? Os jovens sequer se dão conta disso hoje, né? Então esse é o maior desafio do nosso tempo, fazer com que as pessoas entendam quem elas são, o quão grandes elas são, né? Isso é maior do que qualquer conspiração. Diácono, como que a gente pode, então, assim, claro, é algo básico e é importante a gente resgatar as bases, definir a igreja e qual que é o papel dela, né? Porque muita gente, depois no segundo bloco, a gente fica ligadinho com a gente, viu? Depois a gente vai adentrar em alguns assuntos mais espinhosos, mas, né, porque muitos hoje consideram a necessidade de estar vinculado à igreja, né? Mas qual que é o papel dela, né? E qual que é a missão da igreja? Resgatar essa concepção. O papel da igreja... Vamos falar primeiro, vamos começar do início. O que nós estamos fazendo aqui? Para que eu existo? Qual é a finalidade da minha vida, né? Se eu falo em toda palestra, o pessoal que já ouviu palestra comigo, viu live, está de saco cheio da frase que eu vou falar. Mas eu falo isso sempre. A minha vida é sobre ir para o céu. Ninguém está aqui por nenhum outro motivo, é ir para o céu. Eu posso ficar rico, ter 200 mil carros, casa na praia, eu posso ter o que eu quiser. Nada disso me ajuda no fim da minha vida. Quando eu tiver que prestar contas ao justo juiz, o que interessa é o que eu fiz para ir para o céu, né? Então, esse é o objetivo da minha vida, da sua vida, da vida de todo mundo que está assistindo a gente. A igreja existe para que nós encontremos um meio de ir para o céu. Ela nos educa a ir para o céu. Ela é, antes de tudo, uma instituição educativa. Ela nos educa a ir para o céu. E ela também é, né, estou falando de uma dimensão, em outra dimensão, ela é a presença do próprio Cristo entre nós, né? Então, Cristo, Deus, ele vem, ele faz um povo, né? E aí é um Deus mais brabo, né? Crime e castigo, aquela coisa, porque ele está educando, está adestrando o povo ali, é que nem minha filha de 2 anos. Vai botar a mão na tomada, você não fala, não bota não, porque vai vir um elétron, corrente, você não vai falar isso. Você vai falar, tira a mão! E ela vai se assustar e não vai mais botar a mão. Então, é um método um pouquinho mais, né, de chegada. Mas aí depois vem a adolescência, que é quando vem Cristo. Que é quando o adolescente, ele quer o quê? Ele quer olhar e seguir. Ele quer entender, ele quer experimentar. Aí vem o método de Cristo, que é vinde vede, né? Ele não é um discurso. Ele é vem e segue-me, né? Larga teus bens e segue-me. E aí Cristo, aí vem a maturidade da humanidade, né? Quando a gente sai de casa e está sozinho, mas sempre se referenciando à nossa casa, sempre olhando para a nossa casa. Então, Cristo se vai, mas deixa conosco a sua igreja e o Espírito Santo Paráclito que a sustenta. Então, a grande missão da igreja é levar as pessoas para o céu, é educar as pessoas ao céu e permitir com que nós hoje façamos a mesmíssima e belíssima experiência dos apóstolos, né, que é o encontro com Cristo. Nós hoje fazemos o encontro com Cristo através dos rostos do povo católico, né, da igreja, através da Eucaristia, evidentemente. Então a igreja é um encontro com Cristo vivo na Eucaristia
E também é um meio educativo para que eu me realize. O que é eu me realizar? Ir para o céu. É só para isso que eu existo. Eu posso ter 2.000 realizações na cabeça, profissionais, né, financeiras, nada disso interessa. A realização que faz com que a sua vida tenha sentido é ir para o céu. Né? Então é isso que a igreja ajuda a gente. Quando a gente pega outros tipos de realização, joga dentro da igreja, a gente se perde, porque não é para isso que existe a igreja. Então, por isso que muita gente não vai entender a igreja, quer impor uma determinada estética sobre a igreja, tem determinados pensamentos. A gente precisa entrar na igreja entendendo a igreja, abraçando que ela é como Cristo chega a mim e me ensina a ir para o céu. Por isso eu devo segui-la. Por quê? Porque eu desejo me realizar e ir para o céu. Diácono, hoje a gente se vê muito o pensamento de que eu posso seguir a Cristo, mas eu não preciso estar inserido dentro da igreja, né? Que eu não preciso ter um compromisso na igreja. O senhor nota isso também, em relação principalmente aos jovens? Hoje, a gente estava falando agora, né? O jovem sequer transcende hoje, na maioria das vezes, né? Então, hoje a gente customiza a religião. Então, a pessoa é o bom mocismo. Eu quero fazer coisas boas, né? Então, é legal a gente se espiritualizar. Espiritualizar, repara, não é ir para o céu, espiritualizar. É quase saúde mental, né? É quase uma confusão com a questão da saúde mental. Então, eu quero me espiritualizar. Então, o que os jovens fazem hoje? Os jovens não, a maioria das pessoas faz hoje. Consome itens como se as religiões oferecessem várias coisas de prateleira, né? E você, eu gosto disso, eu gosto de rezar, me sinto bem dentro da igreja, né? Mas eu gosto de astrologia também, então vou pegar isso aqui, que eu quero ver o que vai acontecer amanhã. Aqui eu quero falar com os espíritos, então isso aqui eu acho legal também. E aí a pessoa vai se espiritualizando. Então, ela não, no final das contas, ela não segue um caminho, ela não se permite educar por Cristo para ir para o céu, que é a função da igreja, né? Ela quer customizar a própria religião. E aí, isso se torna, no final das contas, o quê? Uma invenção humana. Qual é o grande diferencial da igreja? Por que ser igreja católica, apostólica, romana? Por que a nossa igreja é especial? Porque a nossa igreja é deixada pelo Cristo, que é Deus vivo. Né? Ele não é um representante de Deus, não é um profeta. Né? Ele é o próprio Deus que se encarna e mostra ao homem o que é que ele tem que fazer. Então, durante milhares de anos, se você chega em qualquer civilização, todas têm a mesma intuição, né? Você pega os índios aí, que São José de Anchieta, meu padroeiro. São José de Anchieta catequizou. Ele pega uma tora e diz, aqui eu vou encarnar o espírito do antepassado e através dele eu vou falar com Deus, né, com Tupã. Né? Então, o que ele está intuindo ali? Ele está intuindo que existe um Deus todo-poderoso, que o antepassado dele está em algum lugar além da vida e que pode interceder por ele. Olha, aí que Francisco lá, quando falava de enculturação, ele chamava esse tipo de coisa de semeadura do Espírito Santo. Né? Então, olha que intuição grandiosa. Isso é verdade, né? De fato existe algo além da morte, de fato existe um Deus e de fato aqueles que podem sim estar junto com Deus, né? Se fizeram por onde, e podem interceder por nós. Então tá ali uma intuição belíssima. A questão é de método. Porque quem inventou que tem que encarnar o antepassado numa tora foi um índio humano, né? Uma pessoa que não tem a visão do que está do outro lado. Né? E todas as grandes religiões do mundo foram assim, foram belíssimas tentativas de se chegar a Deus. Mas nenhuma era capaz de chegar a Deus porque nós somos humanos limitados, a gente não pode inventar como é que chega a Deus, porque eu nunca vi a Deus face a face. E qual é a grande novidade? Em um determinado ponto na história, 2000 anos atrás, o próprio Deus vem ao mundo e estabelece. É assim que vocês vão me encontrar e deixa a sua igreja. É por isso que é só através da igreja, né? Por isso é aquela frase, fora da igreja não há salvação. É só através da igreja que eu sigo um método seguro, né, para me relacionar com o Espírito Santo, Cristo e Deus, que é um Deus só, unitrino, né, e me salvar e ir para o céu. Quando eu customizo esse negócio ao meu bel prazer, eu estou criando uma coisa que é da minha cabeça. Como é que eu posso acertar? Né? É pouco provável que eu consiga. Uau, olha só, viu? Tá dando para você perceber já esse resgate da beleza, né? De sermos católicos, de sermos igreja, né, Diácono? Eu acredito que um dos grandes objetivos desse programa
é de fato para aqueles que já sabem reforçarem essa verdade e aqueles que, quem sabe, são cheios de dúvidas também possam perceber a beleza. Mas deixa eu mostrar algo aqui, ó, que está bem nítido, né? Não teria como conter apenas aqui nas palavras, mas você também já tem 3 livros, né, Diácono, aqui? 3 livros. O primeiro eu estou trazendo aqui as verdades que nunca te contaram sobre a Igreja Católica. Pode Posso ir, ficar em Diácono, fica à Pode, vontade. por favor, aproxime-se melhor do que Vou aqui para a Vem pra cá. mesinha, vou pro boteco. Vamos aqui. aproveitar, isso aí, vamos fazer Ó, vou propaganda fazer da assim, mercadoria aqui, Vou fazer ó. assim. O pessoal da Rádio Vaticano chamava o catequista de catequese de boteco. Então vamos lá, então perfeito. Então, esse é o primeiro. As grandes mentiras sobre a Igreja Católica. O grandes mentiras é aquela coisa, né? Muita gente fala no teu trabalho, na universidade, onde quer que você frequente, no futebol, as pessoas virem e falam, mas a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, mas por que é verdade? O Papa isso, o Papa aquilo. Então é um monte de coisa que a gente não sabe responder. Então a gente pegou as 60 perguntas mais frequentes no site e colocou aqui. Então tudo aquilo que você nunca soube responder para o teu amiguinho mala, tá aqui nesse livro. As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, à venda em qualquer livraria do país. É nosso best-seller, ficou na frente do Harry Potter no lançamento. É mesmo, Alexandre Varela como os caçadores de treta, muito bom. E Viviane Varela. Segue esse detalhe aqui, perfeito. Exatamente. Para quem não sabe, eu sou diácono permanente, casado, tenho 6 filhos, tá? Você fez ó em casa, é sempre assim. É porque tem que falar, porque senão o povo me vê depois com o filho e fala, ih, aquele padre do Revolução claro, Jesus, deixar explícito, né? Aquele padre tá pulando a cerca, não pode, né? Então vamos lá. Aqui é o Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica. Ela é uma pesquisa sobre inquisições e cruzadas. Então, das tretinhas que tinham aqui, a gente pegou as 2 maiores e desenvolveu nesse livro. Aqui está a história completa das inquisições e cruzadas, se aproveitando muito das atas do Simpósio do Vaticano, que o Papa São João Paulo II abriu para historiadores do mundo inteiro, não necessariamente católicos, né? Foi os melhores mesmo, que escavaram os arquivos do Vaticano, chegaram a diversas conclusões, a gente compilou várias coisas, leu outros livros que não tem no Brasil, português, né? A gente tem pouca coisa boa traduzida para o português, tem um mercado ainda enorme para ser explorado, mas o nosso mercado de livro é pequenininho, então, enfim. E aí a gente trouxe aqui o melhor que a gente conseguiu de pesquisas de inquisições e cruzadas. É um livro maravilhoso, eu gosto muito dele. E esse aqui é o meu favoritinho. A gente lançou na pandemia, Sagrada Família. A gente foi desafiado pela nossa editora, a Planeta, a fazer um livro para o Natal. E a gente não queria fazer sobre Papai Noel, né? Não estava afim. Aí a gente resolveu fazer sobre a Sagrada Família. E é muito difícil a gente falar sobre a Sagrada Família, porque tem pouco rastro da Sagrada Família na Escritura. Então a gente fez uma pesquisa histórica da Sagrada Família comendo pelas beiradas. Então, por exemplo, vamos entender São José. Não preciso saber de São José, mas eu vou entender o que era um carpinteiro no tempo de Jesus, o que ele fazia, como vivia, como era uma dona de casa. E a gente botou tudo aqui e a gente percebeu que podia rebater isso com a nossa própria família. Então é falar da santidade das pessoas mais santas que já passaram sobre a terra, Jesus, Maria e José, dentro do nosso cotidiano, né? Eles tinham um cotidiano como o nosso. Se eles santificaram, né, nós podemos andar também. A gente já estragou todo o tempo do programa. Não, ela tá mostrando a plaquinha fazendo assim, ó, até logo aqui, ó. Assim, mas a gente vai pro intervalo deixando esse trio aqui, ó. Ela tá brigando com a gente, ó. Então vamos pra gente não ter mais discussões e nem tretas aqui. A gente vai pro intervalo rapidinho, a gente volta já já, o Diácono permanece com a gente. E também vamos ter aqui a presença do Kaique e da Lísia, que vão agregar aqui no nosso bate-papo, trazendo alguns assuntos bem pertinentes sobre a igreja. Então não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente já tá de volta. É Revolução Jesus, estamos de volta, somos igreja, esse é o tema do programa de hoje, já foi muito bacana aqui, estamos com o diácono Alexandre, do O Catequista, então fica aí também para você conferir lá o Instagram, é O Catequista, né, diácono? O Catequista Oficial. O Catequista Oficial, para você também poder conhecer, e tem uma galera interagindo aqui com a gente, quero mandar um abraço para o Wesley Barbosa, que trouxe aqui, existe apenas uma igreja fundada por Jesus Cristo, somos chamados a disseminar a sua palavra e juntos caminharmos rumo ao céu. Abraço para o Gustavo Alain também, para o João Batista, Alexandre Miranda, que está aqui com a gente, o Jaque, diácono a bênção, pedindo sua bênção aqui também, diácono,
A Mari Ribeiro, tem várias perguntas aqui, vou ter que escolher uma aqui, minha gente, que não vai dar tempo de respondermos todas, mas obrigado aí pela participação. Renata Cardoso também recebe abraço. Leonardo, ser igreja é participar dos eventos e agradecer. Faz 2 anos que não participo dos eventos católicos. O Leonardo disse aqui. E tem uma pergunta aqui do professor Tiago. Admiro demais o apostolado do diácono Alexandre, da minha arquidiocese do Rio de Janeiro. Deixo um abraço para ele e para a família e uma pergunta. Ou melhor, olha, ficou em parênteses, uma treta. A teologia da libertação tem lugar na igreja? Essa é a pergunta. E antes de você responder, diácono, deixa eu ainda um abraço aqui, ó, para a Renata, para o Júnior também, que está interagindo com a gente. @Revolução Jesus. Vamos lá. Lancei essa para o senhor agora. Então, muito bem, vamos lá. Sim, na verdade, qualquer teologia, né, teologia não necessariamente é doutrina. Teologia é o estudo que depois pode se tornar doutrina. A teologia da libertação, ela não deveria ter lugar na igreja, principalmente aquela que é baseada no marxismo. Lembra, a gente estava falando agora mesmo das teorias, das ideologias, né? Da filosofia a materialista. A gente não pode basear as coisas sagradas em ideologias, em coisas materialistas. Então, por isso a teologia da libertação, nessa pegada marxista, com essa leitura marxista das escrituras, ela não serve para a igreja. Mas isso é uma coisa que eu não estou falando aqui porque eu acho, não. Bento XVI deixou isso muito claro, deixando também muito claro que a questão do olhar para os pobres, porque isso é evangélico, o olhar dos pobres não é uma invenção da teologia da libertação. Olhar para os pobres é um pedido de Cristo quando fala das obras de misericórdia. Né? E a gente é um chamado de atenção muito importante. Então, Bento XVI ele vai falar, a teologia da libertação ela até faz sentido desde que ela não tenha esse olhar materialista para a teologia. Né? Agora, dentro desse viés, que é majoritariamente esse, infelizmente, marxista, ela não deveria ter lugar mais na igreja, não. Tá respondido, gente. Aí, ó. Claro e inequívoco. Vamos lá. Ó, seguinte, a Rafa vai receber os nossos convidados, mas enquanto ela vai lá para a Porta Vermelha para acolhê-los, eu quero aqui lembrar você que está mais próximo do que nunca, né? Na exibição ao vivo desse programa, estamos próximos ao PHN, o maior encontro da juventude brasileira. Que você, e além Brasil, né? Graças a Deus, muita gente vem para cá. E nesse ano, depois de 2 anos, com ausência de público, agora é presencial. De 13 a 17 de janeiro, aqui em Cachoeira Paulista. Dá ainda tempo de você se organizar e estar aqui com a gente, tá bom? E um pouquinho antes, aí no dia 9 até dia 12, também vamos estar vivendo aqui a Semana Jovem, de preparação, um esquenta pro PHN, que vai acontecer de 13 a 17. Então, no Espaço Jovem vai também ter uma programação lá todas as noites. Então, você que chega um pouquinho antes, aproveita para participar e também para se preparar, porque PHN tá chegando aí. E no dia 10, é isso, né, Rafa? Agora, isso, no dia domingo, 10. Abraça São Paulo. Atenção aí, só de São Paulo, e não só de São Paulo, capital, né? E de todos os arredores. Venha viver essa experiência incrível do Abraço São Paulo, tá bom? Vamos lá, Rafa, agora é com você. Acolhe nossos convidados, por favor. Manda ver, manda ver. Seja bem-vinda, Lízia. Lízia, a primeira vez aqui no Revolução Jesus, Sim, que bom. Muito obrigada. Então vamos deixar as honras do sofá aqui pra você. Deus E o Kaique já é de casa, né, brother? É Mais nóis. uma vez, é nóis aqui, ó. Vou deixar a cadeira vermelha pra você, Kaique. Tudo bom, Kaique? Tudo bem, Tiago? Que bom, né? Vamos lá. Lízia, primeiras damas, claro, né? Quer dizer que é missionária com a de Canção Nova e que já foi missionária na nossa missão lá de Roma, né, Lízia? Sim. Que oportunidade. Que grande graça, posso dizer. Sim. Quanto tempo você ficou lá na Eu missão? fiquei 7 anos e meio na missão de Roma. Sim. É um bom tempo, graças a Deus. Já sinto um pouquinho de falta, não posso negar. É uma missão e uma experiência muito, muito gratificante, muito bonita. Não tem como, quando a gente falar de igreja, não lembrar, né? De Roma, do Papa, enfim. Sim. Então, vamos conseguir explorar também um pouquinho dessa experiência. E o Kaique já é conhecido, né? Figurinha conhecida, seminarista da Canção Nova. Já quanto tempo na comunidade, Kaique? Faço 8 anos em janeiro. 7 anos e meio. Muito bem. Aí, ó, se preparando também. Sacerdote da igreja, né? Amém. A graça de Deus em Que breve. não demore. Que não demore, né? Olha aí, que bonito. Mas olha só, a gente também trouxe vocês aqui para acrescentar, para compartilhar como jovens missionários. A gente trouxe, né, Rafa, um dado bem interessante de uma matéria que saiu alguns meses atrás e que é um dado que nos preocupa por aquilo que está se expandindo. Vamos trazer o dado, Rafa, daí a gente entra aqui na discussão. Bem, na matéria dizia assim: jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio.
O grupo já soma mais de 30% de jovens de 16 a 24 anos nos 2 estados. A maioria desses jovens não são ateus ou agnósticos, mas combinam crenças diversas fora das igrejas. Diante dessa matéria, né, falando um pouco do jovem hoje que está perdendo essa questão da doutrina, da religião, na experiência que nós temos aqui com os jovens, o que vocês acreditam que possam estar levando o jovem a sair da igreja? Começo eu de novo? Começa você. Se você jogar pra mim, vai terminar o programa. Então eu vou falar rapidinho para deixar o conteúdo mais intenso para ele. Eu vou citar algo que eu ouvi esse ano mesmo do Raniero Cantalamessa, Frei Cardeal Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia, pregador do Papa. E durante a homilia que ele fez na Sexta-feira Santa, ele falou que várias vezes ele participa, em diversos momentos, ele participa de encontros que discutem justamente isso, o ateísmo, e não só o ateísmo, como essa falta de religião, essa não identificação com uma religião, o não nomeio, né? Eu não sou católica, eu não sou, é o que o senhor falou antes, muito bem falado. E ele disse que ele sempre se questionava porque durante essas discussões não se citava o nome de Jesus Cristo. Eram discussões que falavam da espiritualidade, de Deus, do transcendente, mas não citava Jesus. E ele disse que não citava justamente porque falar de Jesus é você falar de Deus encarnado, de uma essência de alguém que existe e que tem o que seguir, né? Eu tenho ali de fato algo. Ele disse que então ele via que as pessoas pegavam a palavra Deus como se fosse um recipiente e preenchia com aquilo que você queria. Então eu preencho esse Deus com aquilo que me agrada. Não estou falando nada de novo, porque o senhor já falou, estou só citando uma pessoa que eu gosto muito. É um Deus material. Não, se o Cantalamessa falou mesmo que eu falei... A gente tá na graça, né? Tá bem, né, Jean? E eu achei muito interessante isso, porque ele dizia que muitos não buscam esse Deus que ele se molda a mim. Então hoje eu preciso não tenho a coragem, talvez, de seguir uma religião, porque ela tem sim, como qualquer outra instituição, como também, se eu trabalho numa empresa, eu tenho regra, dentro de um contexto familiar eu tenho regra, em qualquer ambiente eu tenho regras, na igreja também existem regras, mas eu não quero, como jovem talvez, assumir um compromisso. Eu não quero, talvez, uma identificação assim do tipo, olha, tenho o pró e tenho, não contra, mas no sentido, tem o esforço também, não tem só a graça, né? Tem o paraíso, mas aqui na Terra também tem um trabalho a ser feito. Então eu pego esse recipiente vazio, chamado Deus, que é o transcendente, e encho com aquilo que me agrada e com aquilo que eu suporto. Então, se aqui no catolicismo tem alguma coisa que eu acho legal, beleza. Agora, se eu vou lá e eu quero uma outra coisa, eu coloco aquilo ali também, construo uma religião aos meus moldes. Então, eu não me adapto, é um grande risco. Então, vendo essa pesquisa, eu pensei muito nisso. Vamos lá, gente. O diácono pode complementar a gente depois, mas isso é um erro teológico tremendo, né? Eu, como bom estudante de teologia, vou trazer um pouquinho do que eu estudei no último período da faculdade agora. Vamos ver até que tá fresquinho. Isso aí. Deus, ele se revela na Vai história. pedir nota depois. Deus, ele se revela na história desde o Antigo Testamento. É uma revelação histórica que se dá na história. E ele não só se revela como uma pessoa, ele revela também como ele quer ser cultuado. Deus também, ele chama o povo para o deserto, não só porque Deus queria dar ao povo uma terra. Ele chama o povo porque ele queria ensiná-los a adorar da forma correta. Então, quando Deus se revela ao povo de Israel, quando Deus se encarna, ele está se revelando, está dizendo quem ele é e ele está dizendo como ele quer ser cultuado. Na teologia, a gente tem um pressuposto, que é a teologia pressupõe a fé e a fé pressupõe uma conversão. E a conversão, isso é conversão mesmo, para você que está assistindo, ela não é só uma mudança de atitudes, não é só uma mudança de opiniões, ela é uma mudança de sujeito e um processo de morte. Bento XVI que diz isso para nós. E é uma teologia batismal. Eu aceito uma doutrina através do batismo. Então, a conversão não é só eu mudar um hábito. A conversão acontece quando eu sou batizado. Processo de morte do não eu, para entrar no processo de morte para o eu, para entrar no não eu, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Eu vou passar a participar do corpo de Cristo quando eu sou batizado. Então, eu vou passar a poder ter fé depois que eu me converti. Depois eu posso fazer teologia, mas o primeiro passo é a conversão, que é batismal. A gente se converte no batismo. Então não tem como eu ter fé e pensar uma teologia também sem antes ser me convertido, sem antes ter sido batizado e aderido à fé. Acho que já estão conseguindo desconstruir a matéria, né, gente? Já estão a matéria que foi trazida, né? Só com tudo isso, né?
né, Diácono? E é tão importante, porque a gente trouxe isso e está trazendo, de fato, fatos, como, por exemplo, uma matéria que saiu, né, com esses dados aí de pesquisas, enfim. Porque isso tem se expandido muito, né? E como você bem trouxe também, Lízia, né? Eu vou construindo os meus moldes. Então, tipo assim, cara, peraí. E olha, se a gente não tiver uma reflexão profunda, é até justificável, aspas, né? Porque eu pego, não, isso aqui é uma verdade, isso aqui é o que eu também acho bom, isso aqui se adequa a mim, então tudo bem. Mas que enganação, né? Que risco. Exato. As pessoas hoje não se dão conta nem de quem elas mesmas são. A gente está partindo para um momento que as pessoas estão construindo isso para si mesmas. Eu sou isso, eu posso ser também aquilo, eu posso ser também aquilo outro. Então, assim, a gente criou na mentalidade dos jovens, principalmente, um vazio. Né? Eu não sou nada, eu não pertenço a nada. Francisco, o Papa, fala isso na Christus Vivit, que é a exortação que responde ao sino da juventude. Ele vai dizer aos jovens que busquem as suas raízes. Né? Tanto que ele vai apontar para os avós. Ele já desistiu da nossa geração. Ele vai, falem com seus avós e busquem as suas raízes. Quem é a família? O que a família de vocês segue? O que vocês estão fazendo aqui? Justamente ele vai falar, aqueles que são vazios podem ser preenchidos com outra coisa. Né? E assim, quando a gente é vazio, de novo, uma criança. Às vezes a gente tem uma criança pequenininha e aí ela faz um negócio bacana, sei lá, ela joga um avião de papel e fala, construí um avião, eu já sou piloto, já sei tudo. Por quê? A criança, dentro daquela inocência dela, imagina, né, justamente por ser inocente, por ainda ser vazia, né, ela imagina que é algo que ela ainda não é. Então, eu gostei muito que você falou da teologia batismal, porque o batismo, né, imagina a imersão, você bota o sujeito dentro da água, ele morre, né, e ele renasce da água do batismo. Isso é absurdamente lindo, né? Esse sujeito, ele renasce, ele recebe uma marca na alma dele. Eu sempre falo nas homilias de batismo. Esse é o momento, eu gosto daquele evangelho, eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Né? Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Aquele que não permanece em mim é recolhido como um galho seco e jogado ao fogo. Né? Então, lá no batismo, o que a gente está fazendo é pegar aquela criança ou aquele adulto que se batizou e enxertando na videira que é Cristo. E o que a gente precisa fazer a partir daí, como comunidade, padrinhos, pais? Manter esse galho na videira. Eu sempre aviso, quando é criança é moleza, ele fica ali. Quando é adolescente, sempre venta e o galho balança para cair. Quando é adulto, então, às vezes pula. Então, a igreja, como comunidade, pais, padrinhos, tem que ter todo o cuidado do mundo para manter esse galho enxertado ali. Só que hoje a gente tem um problema maior. Hoje as pessoas estão tão vazias de sentido, não entendem esse ir para o céu, não entendem o que de fato é a proposta cristã, que elas se acham a própria videira. E constroem seus próprios galhos. Né? Então, eu sou a videira e eu vou ser construído desta forma. É óbvio que isso é uma tentativa maravilhosa de ir para o céu. Todo mundo, no fim, quer ser salvo. Né? Mas não é você que decide como é a salvação. Nós não temos essa capacidade. Eu não sou ninguém. Quem sou eu para dizer que eu consigo te salvar pelo meu próprio método? É uma soberba, né? É uma soberba. Sim, de achar. Mas isso é aquela criança que faz um aviãozinho de papel e acha que já sabe tudo de aviação. Né? Sim. Porque somos vazios. E isso é o que Papa Francisco chamou a atenção na Christus Vivit. Né? Com o fim da família, né? com a escassez da família tradicional. Com o ensino do jeito que é, um ensino esvaziante, que não vai até o ápice da razão do sujeito, é só mecanicista. Essa criança, ela cresce vazia, ela cresce pensando em performance, em tirar 10, em ganhar dinheiro, e ter bom emprego. Ela cresce achando que pode preencher lacunas, né, por ela mesma e relativiza a verdade. E aí a gente tem esse problema imenso. Kaique, você falou uma coisa, até um termo que eu desconhecia, né? Pegando um link a essa matéria, porque aí existem também, está linkado quase que diretamente a esse dado que a matéria aponta, mas aqueles que dizem, não, eu sou cristão, acredito em Cristo, nos princípios, nos valores, mas eu não preciso da igreja. Está muito linkado ao que já foi também respondido. Mas você trouxe um termo que é ser utilizado para isso, né? Hoje, desses jovens que
Que não... Desigrejados. Desigrejados, é Tá isso que sendo você usado. falou. Isso, um termo que está sendo utilizado. Não, eu sigo a Cristo, eu creio em Cristo, eu tenho minha fé, aspas, clara. Entretanto, eu não preciso estar vinculado a uma igreja. Isso é arriscado? E por que eu pergunto? E depois eu tenho uma outra preparada para você, tá, Lígia? Segura aí. Porque, assim, eu vejo, Kaique, você na sua vivência, e é um transbordamento do que você vive, claro, você hoje é um seminarista, né? Se preparando para a sua ordenação. E você, no seu apostolado mesmo, midiático, você traz muito, né, daquilo que é a igreja e também daquilo que hoje você não apenas estuda, mas que você vivencia. É um risco os desigrejados, e eu vejo que você sempre ali passa os valores da igreja, o que a igreja traz, enfim, de resgate, e o jovem tem essa sede. Você acha que essa falta até mesmo de informação e de busca está causando esse efeito de pessoas querendo se desvincular da igreja, ou tem outros motivos por trás? Eu acho que o diácono foi fazendo uma explanação belíssima. É um risco muito grande para o jovem que faz isso, para a pessoa que faz isso, porque ela está perdendo o educador, está perdendo o guia, né? Ela está recusando, às vezes ela foi até batizada, já faz parte, já tem a marca ali na alma, mas ela está perdendo o pedagogo que ia levar ela para o céu, como o diácono falou. Então ele vai, de fato, pegar várias coisas de várias denominações e vai juntar. Como você disse, Tiago, é muito interessante. Eu tenho um apostolado no Instagram. Às vezes você entra no perfil de alguém, a pessoa está lá, católico de Áries. Ela pegou coisas de várias, né? Ela está dizendo católica, está dizendo que ela acredita no horóscopo, e a pessoa, no fim, acaba não sendo nada. Ela não está participando de nada. E vai acabar tendo como exemplos que a gente tem hoje de pessoas até famosas que se envolveram por esse movimento, de não sou ligado a nenhuma denominação, e, por fim, se secularizaram tanto que não tem nem mais fé. Sim, arriscado. E uma das coisas que eu falei, Lígia, né, você esteve ali, e o Diaco também nos ajude nisso, é de que muitas vezes é o discurso que nós ouvimos, né? Diante da falha dos homens, né, de líderes religiosos, de que acontece a igreja é santa, pecadora, né? Nós somos pecadores. Isso acaba muitas vezes sendo a justificativa de muitas pessoas. Ah, mas o padre tal, ou tal líder tal, cometeu isso, muitas vezes, né, os escândalos, e aqui, né, a gente não está tapando só com a peneira, mas muitas vezes as pessoas não conseguem não desvincular, mas ao mesmo tempo ter uma análise mais minuciosa dessa realidade. Não, a igreja é isso e ponto. Então, por tudo aquilo que eu ouço de notícias e de falhas humanas e de erros, claro, muitos graves, eu acabo colocando tudo num pacote dizendo assim, não, a igreja não serve, então ela está em descrédito, né? Como que é isso para a gente lidar? Agora vamos falar assim, como um jovem, como uma pessoa, eu ouço muitas coisas que são fake news e, enfim, outras que são verdades, que acontecem de fato. Como é que eu consigo administrar isso dentro de mim? Tiago, uma coisa que eu sempre penso, já que o programa é para jovem, né? Eu não sou tão jovem assim, mas vamos lá. Isso aí, vai lá. É que o jovem ele tem essa ansiedade, esse desejo, essa necessidade de questionar. E é mais que certo. O Papa Francisco, num discurso que ele fez para os jovens da Grécia, ele disse, não, questione mesmo a fé, questione a igreja, não tenha medo de ter dúvida, tem que ter dúvida. Só que aí o problema é o quê? Esse questionamento ele precisa ser feito, mas ele precisa ser feito com honestidade. Porque se você me fala, a igreja, eu deixei de ser católico porque na igreja tem pedofilia. Peraí, você leu, por exemplo, o que tem sido feito pela igreja nos últimos anos, Bento XVI, João Paulo II também, mas Bento, vamos destacar porque foi bem forte, o Papa Francisco contra a pedofilia, e você entende que é uma instituição que luta de fato e que fora da igreja isso acontece que nem falado é? Então, peraí, você questionou de fato aquilo que você ouviu? Ah, a igreja é muito rica, é milionária, podia matar a fome da África inteira. Peraí, você sabe qual que é a riqueza da igreja de fato? O que ela tem de bens, por exemplo, no Vaticano? Museu Vaticano? É arte, ela não pode vender, aquilo ali é bem da humanidade. Ou seja, você conhece as obras sociais que a igreja realiza? Você conhece de fato que a igreja sustenta e está, por exemplo, na Índia, onde nem catolicismo tem direito, e está lá com uma atuação independente se é hindu, se é isso ou se é aquilo, a igreja está lá oferecendo uma atividade. É esse o meu grande questionamento. Não tem problema se você questiona a fé, se você questiona a igreja, se você questiona até fatos errados, porque acontece, não vamos negar que acontece, porque nós somos humanos, mas desde que você não pare num questionamento, porque você ouviu dizer por aí. Porque do mesmo jeito que cresce essa ausência de fé, essa ausência de uma identificação com a religião, cresce também um outro fato, que é você se pautar sempre em influencers, em pessoas que trazem para você uma informação e que você nem questiona que essa informação é verdadeira ou não. É o que você disse, é uma fake news, mas
Onde eu fui? Qual a fonte que eu me recorri ali? Ah, não, eu deixei de ser católica. Porque todo mundo fala que a igreja é isso. Mas você foi lá ver se a igreja é isso mesmo antes de você deixar? Não é não questionar. É você também ter dentro de você esse desejo de ir mais a fundo, né? E de questionar e de procurar essas fontes que vão te resgatar. Você chegou lá no fundo, você não encontrou? Ah, beleza, mas eu acredito, vai encontrar, viu? Tenho certeza. Tem uma frase maravilhosa, vou voltar para o Fulton Sheen, que ele diz, não existem hoje 100 pessoas que odeiem a Igreja Católica, mas existem milhares que odeiam o que elas pensam ser a Igreja Católica. Esse é o ponto. E isso a gente resolve com catequese. Nossa, a gente resolve dizendo quem nós somos. A gente ama aquilo que a gente conhece, mas quanto tempo a gente tem gastado realmente para conhecer a nossa igreja? E foi muito interessante isso que a Liz veio trazer, né? Porque quantas pessoas foram deixando a nossa igreja sem razão nenhuma, só por aquilo que ouviu. Eu acho que isso também faz parte da nossa cultura hoje, né? A gente segue e deixa de seguir uma pessoa com muita facilidade. A gente cancela só de ouvir falar. Só que a gente não procura saber o real motivo, aquilo que está por trás. Exato, a gente é superficial. Né? Nós somos superficiais com tudo, de novo. Porque houve um tempo em que a piedade bastava. Houve esse tempo, né? Então você tem, por exemplo, a Idade Média, principalmente, São João Maria Vianney, o grande exemplo de padre. A fama dele no seminário era de ser burro, que não sabia nada. Mas era um homem tão piedoso que ele é mandado para Ars, uma cidade desinteressante, justamente porque não sabe nada, vai para lá. Mas era um homem tão piedoso que amava a Deus com tanta profundidade que transforma a Ars num centro de peregrinação, o homem se torna santo e hoje é referência para qualquer padre, por causa do amor dele a Deus, né? Então, o amor a Deus é o primeiro mandamento, amar a Deus antes de todas as coisas. Ele é fantástico, ele leva ao testemunho, ele leva à piedade, ele leva a tudo isso. Mas, novamente, a ferramenta que nós entregamos hoje aos nossos jovens é a razão. E ainda é uma razão achatada, né? Aí a gente vai olhar para a Fides et Ratio, do São João Paulo II, que vai olhar que a fé precisa ser casada com a razão. Não porque ela tem essa necessidade, mas é porque hoje é a linguagem que nós temos para falar com todo mundo. Né? Então é traduzir a fé na razão, mostrar por que é razoável fazer isso. E aqui vou dar um exemplo muito rápido de como é que a gente pode combinar essas coisas, porque parece uma coisa muito complicada que só o teólogo pode fazer, e não é. Chega um casal, por exemplo, para batizar o filho na paróquia. A secretária da paróquia, o secretário, tem que ter um mínimo de capacidade catequética para dizer aquilo que é necessário. Né? Para dizer, por que o padrinho tem que ser católico? Porque o padrinho é aquele que guia, então minimamente eu preciso saber para onde o homem está me guiando. Porque se o padrinho e a madrinha não são católicos, está me guiando para onde? Né? Então, assim, é uma catequese básica que precisa ser dada. Né? O casal que chega na paróquia para casar, minimamente é preciso que ele entenda ali, no primeiro contato, o que é o casamento, o que ele está indo fazer ali na paróquia. Então, é um mínimo de catequese que precisa ser dado para que a gente minimamente consiga dar de fato as razões da nossa fé. Então, de novo, é dar um mínimo a todo o povo católico, falhamos nisso, precisamos de mais catequese, porque hoje o instrumento que a gente tem é o uso da razão. As pessoas questionam e nós precisamos dar a resposta. Quer dizer algo, Kaique, por favor? Eu só ia agradecer ao diácono, porque eu pensava nisso enquanto eu lia a pauta do programa também, que esse diálogo nos faz refletir sobre a própria igreja, a própria ação da igreja também. E não só atacar o jovem que hoje questiona, mas nos faz refletir e dar melhores respostas, né? O Concílio Vaticano nos chama ao diálogo e não à repulsa. Hoje, muitos movimentos militantes dentro da igreja têm repulsa a todas essas realidades. E tendo repulsa, a gente não consegue acessar, a gente não consegue acolher, a gente não consegue entender e usar a razão para combater da forma correta. Então é interessante nós fazermos essa análise crítica. Eu estou usando de fato o melhor instrumento, a melhor linguagem para alcançar os jovens hoje? Exatamente. Fica com essa perguntinha aí, né? A gente com esse barulho, durma com esse barulho e acorde com ele, né? Mas que bom. Claro que sempre vai faltar tempo, a gente poderia gastar ainda aqui mais minutos, né, Rosinalva? Se não tivesse essa plaquinha, agradecer e encerrar. Mas a gente precisa. Quero agradecer. Muito obrigado, Diácono, viu? Pela sua disposição em estar aqui com a gente. Vim lá do Rio de Janeiro, aqui para Cachoeira Paulista. Venho todo dia. Mas se você mandar. Pronto, então já fica o convite nos próximos programas. Lízia, muito obrigado, que seja a primeira de muitas, viu?
Obrigada a vocês. Valeu mesmo. Kaique, a porta sempre aberta, você já tem a chave também daqui, né? Beleza. Pode entrar, que bom. Rafa, ficou aí. O recado Dado foi foi dado. dado. Tô trocando aqui, ó, dando tudo. O recado foi dado que, de fato, nós somos igreja e a mala também é um caminho para que a gente possa crescer cada vez mais na nossa fé, né? Segunda-feira tem mais com Revolução Jesus no Semana Jovem. Isso mesmo. Se prepara, ó, programa especial semana que vem, viu? Já não esquenta PHN, então você não pode perder, tá bom? Segunda Rose Nova, é hora de Fechou. dar tchau. Valeu! Tchau, gente. Até mais.